E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine. Abra nossa mente, nossa inteligência para a gente compreender, guardar, assimilar essa palavra. E saímos hoje aqui dispostos a aquecer a alma e colocar em prática. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, né? O que Deus quer falar conosco hoje? O que Deus quer trabalhar em nosso coração? A coerência, a fidelidade, a honestidade e principalmente o reconhecimento e a gratidão. A primeira leitura, é muito triste ouvir essas páginas aqui da primeira leitura, é do livro dos Juízes, né? Juízes, quem são os juízes? No contexto da história da salvação, a gente sabe lá, Abraão, Isaac, Jacó, né? Depois Moisés libertou o povo do Egito, Moisés morreu, entregou para Josué, Josué reconquistou o povo se instalou ali na terra prometida, a famoso cerco de Jericó e tudo mais. Josué, passou o tempo, né? As 12 tribos se espalharam na terra de Israel, enfim, e ali Josué morreu a descendência de Josué, e aí ficaram os descendentes. Só que aonde eles estavam, na terra de Israel, na terra de Canaã, ou seja, já haviam outros povos, e eles então se misturaram. Mas antes de entrar na terra prometida, quando eles ainda estavam no deserto, eles fizeram um juramento. Todo mundo fez um juramento. Não, nós vamos entrar na terra prometida e nós prometemos fidelidade a Deus. Por mais que existam outros deuses por aí, Canaã, enfim, nós vamos manter a fidelidade com o nosso Deus, que nos libertou do Egito, que nos deu o maná, que nos abençoou com tantas, que nos deu a oportunidade de voltar para casa livres. Nós vamos honrar o nosso Deus. E firmaram lá, tem a montanha de Siquém, colocaram aquelas 12 pedras em Betel, enfim, fizeram um juramento. Cumpriram o juramento, sim ou não? Não. Começaram ali em Israel, tinha outros deuses. Tipo assim, deixa eu ir lá ver como é que é. Tinha um Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que defendeu, enfim. Mas deixa eu ver como é que é aquele templo lá. Deixa eu dar uma olhadinha lá. E começaram a ir. E começaram a convidar os cananeus. Aí o povo, nossa, que legal. Acho que Deus não vai ficar chateado se eu começar a adorar Baal. Se eu começar a praticar uma oferenda. Acho que Deus não vai ficar... Baal é o Deus da agricultura, o Deus, enfim, né? Na cultura cananeia. Eu acho que Deus não vai ficar triste se eu também fazer uma oferenda para Astarte, a deusa da fertilidade, da erotização e por aí vai. Aí começaram a se filtrar, começaram a atrair a fé, começaram a se corromper espiritualmente. E aí veio, né, a leitura de hoje. Essa infidelidade, essa ingratidão. É assim que começa, minha gente. O que essa leitura diz respeito a cada um de nós? É assim que começa também. A gente recebe algum convite aqui, convitinho lá, quer comungar, mas faz oferendinhas, quer comungar, mas assim, faz um passe, e aí começa a fazer como o povo de Israel fez. A gente começa a deixar de frequentar, o povo começou a deixar de rezar, de invocar Deus. Às vezes acontece conosco também. A gente começa a deixar de rezar, se afasta, não vem mais, não participa, né? Foi batizado e só volta para o casamento e depois para o velório, né? E por aí vai. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Se repete hoje, quando a gente não mantém uma fidelidade, quando a gente não mantém uma disciplina. Alguém frequenta academia aqui, lembra? Alguém, levante a mão, quem frequenta academia? Olha que maravilha, né? No início é fácil? Não, é a coisa mais triste, E de repente, se você falta uma semana, falta 2 semanas, tem vontade de voltar? Não. Mas se não houver uma disciplina, se não houver uma força de vontade,
faça chuva ou faça sol, se não houver força de vontade, a pessoa acaba deixando de lado. O mesmo acontece com a vida espiritual. Se você não reza hoje, não reza amanhã, não vem à missa, começa a se distanciar, né? O nosso corpo vai se adaptando, e o inimigo assim, é tudo que eu queria. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo deixou de ser fiel a Deus, começou a seguir outras coisas, adorar outros deuses, mas Deus é fiel. Então, minha gente, assim, essa primeira leitura, né, nos avisa e nos convida, porque se a gente também não fizer a nossa parte, o nosso esforço, tudo é dom, tudo é graça, a gente não compra a salvação, mas a gente tem que fazer o nosso esforço, de rezar todo dia, de ler a palavra, de se puder vir à missa todo dia, porque tem missa todo dia, isso e aquilo. Se a gente não fizer esse esforço, a gente vai se distanciando, e se distanciando vai perdendo a graça, e perdendo a graça, e a gente vai assim, não sinto mais falta, para quê? Eu rezo em casa, continua pensando assim que a porta larga é larga, para o céu é porta estreita, é disciplina, é esforço, é oração, é fidelidade, é perseverança, isso depende de cada um de nós. Então olha para si, olhemos para nós mesmos e ver que tipo de fidelidade eu estou tendo com Deus, que tipo de perseverança eu estou tendo com as coisas espirituais. Lá fora eu cumpro um monte de coisa, e tenho que cumprir, e com Deus, aí a gente dá um passo para o Evangelho, outra situação, uma pergunta interessante. Esse rapaz que se aproximou de Jesus, mestre, primeiro reconheceu, Jesus é um mestre, bom mestre, por que me chamas de bom? Um só é o bom Deus, né? E ele faz a pergunta da vida, se nós tivéssemos a oportunidade de fazer a pergunta para Jesus, ele fez, bom mestre, o que devo fazer para possuir o quê? O que ele pediu? Qual é o interesse dele? Para possuir o quê? A vida eterna. A vida eterna é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Senhor, eu estou no bom caminho? Senhor, se eu continuar assim, eu vou me salvar? Faça essa pergunta agora para você mesmo. Diga assim no fundo: Senhor, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou me salvar? Qual seria a tua resposta? Qual seria a nossa resposta? Senhor, se eu continuar desse jeito, fazendo o que eu faço, tendo esse estilo de vida, essa vida que eu tenho, eu vou me salvar? Acho que a resposta é não, não é? Acho que a resposta de todo mundo é não. Ele perguntou: Senhor, o que devo fazer para possuir a vida eterna? O que devo fazer? Jesus respondeu: vida eterna. Quer possuir a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Jesus resgata os mandamentos. Não matarás, enfim, começa a resgatar os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas. Mas Senhor, olha só a resposta desse personagem, que é a nossa resposta, né? A gente até pode dizer, ele falou assim: Senhor, mas isso eu já cumpro, os mandamentos eu já cumpro. Se ele quer, ele cumpre os mandamentos, falando para Jesus, hein? E diante de Jesus não pode enganar e mentir. Senhor, eu já cumpro isso, eu já cumpro. Se ele quer, ele cumpre. Imagina nós aqui, nem sabemos de cor os mandamentos, meu Deus, né? Mas o que mais devo fazer, Senhor? Tá, agora entendi, Jesus. Se você quiser possuir a vida eterna, vai, se desapega, cuidado com os apegos, cuidado com o que te amarra, cuidado com o que te prende. Vai, desfaça disso, seja livre. Esse evangelho é muito bom para a profissão solene, né? Muito bom, né? Próxima vez vamos colocar esse evangelho, né? Desapega, vende tudo que tens, confia totalmente agora, seja de Deus, e vem e segue-me. O que aconteceu?
O que ele queria? O que ele queria de Jesus? Saber como se chega à vida eterna. Mas não foi capaz de se fazer da vida terrena. Inventei uma palavra agora, tá? Terrena. Ele queria a vida eterna, não foi capaz de se desfazer, se desapegar da vida terrena. E foi a primeira vez que alguém volta para casa de mãos vazias. Rico com as coisas do mundo, mas vazio na alma. É a primeira vez que alguém, a página muito triste do Evangelho, um homem que tinha tudo, que tinha a oportunidade de receber a vida eterna na mão, ali estava quase, podia ser um discípulo de Jesus, podia ser um discípulo famoso, com nome e tudo. Aqui não tem nem nome, porque não foi capaz de dar um passo, outra decepção, outra oportunidade desperdiçada. Talvez seja esse o grande alerta que Jesus está nos dando hoje para cada um de nós. Cuidado com aquilo que você está se apegando, cuidado com aquilo que você está se alimentando, cuidado com as coisas que você se apega e deixa de lado os tesouros espirituais. É o grande sinal de alerta para cada um de nós aqui presente. Recordemos a primeira leitura. Recebemos tanto, como o povo de Israel recebeu. Mas na hora de honrar Deus, deu as costas. Começou a seguir outras coisas. Se apegou a outras coisas. Não foi fiel, não foi perseverante. Como esse jovem teve a oportunidade nas mãos dele de receber, de ser chamado santo. Talvez se ele tivesse dado, sim, eu vou entregar minha vida, eu vou te seguir. Podia ser mais um nome que a gente conhecesse, que seria santo da igreja, recordado. Como é São Mateus, São Marcos, São Pedro, enfim. Então, meus amados, minhas amadas, fica esse sinal de alerta. Esse jovem somos cada um de nós. Quando nos apegamos demais às coisas que esse mundo oferece e vamos adiando o grande investimento, a vida eterna, a salvação. Que seja esse sinal de alerta para cada um de nós. Cuidado com os nossos apegos. Tem um tesouro maior que Deus quer nos dar: a salvação, a vida eterna, o céu. Mas vai depender de nossas escolhas aqui na terra. Amém? Amém?